Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de entrevistas hoje, recebendo hoje José Cruz, um dos jornalistas referência na área do esporte, na política do esporte no Brasil. Zé, eu queria te perguntar sobre, é impossível não falar sobre esporte em Pelotas, né? E tu em alguns meses aí atrás, escrevesses um artigo para o Amigos de Pelotas, fazendo uma análise, logo depois daquele acidente com o ônibus do Brasil, em que morreram 3 atletas, tu fizesse um artigo falando, não me engano, da necessidade de profissionalização e de modernização das administrações dos clubes, né? E quase que soou como uma crítica elegante, mas uma crítica à gestão feita nos clubes pelotenses. Eu queria saber se tu renova essa crítica ou se não. Olha, na verdade não é uma crítica específica aos clubes pelotenses, né? É o futebol nacional em geral. Eu sou do tempo em que o clube de futebol se sustentava com o pagamento da mensalidade do associado, né? E pela venda dos ingressos. Era uma época que não tinha televisão. Hoje o Clube dos 13, que dirige o futebol nacional, vamos começar pelo macro, antes chegamos aqui em Pelotas, vende a imagem do campeonato, vende caro. Tem um estudo que mostra, inclusive, na Europa, nos principais campeonatos europeu, italiano e alemão, a venda de ingresso é a principal fonte de renda dos clubes europeus. Depois vem a publicidade e, em terceiro, a televisão. No Brasil é o contrário. O primeiro é a televisão. A televisão contribui, é o principal financiador do futebol brasileiro. Depois vem a publicidade. Em terceiro lugar é que vem a venda de ingresso. Então, a coisa é bem invertida, né? Vou começar também falando sobre a questão CBF, né? CBF, essa gestão de Ricardo Teixeira, polêmica gestão de Ricardo Teixeira, né? Reparem que a seleção brasileira, o uniforme de apresentação, de viagem, era um uniforme preto, né? Porque ela tinha 9 patrocinadores, então ela não podia dar preferência a uma determinada cor, sob pena de estar dando preferência a um ou outro patrocinador. Então ela tinha 9 patrocinadores, liderados pela Nike, que é a grande patrocinadora, né? E outras empresas nacionais. Então eram 9 patrocinadores. Então a CBF, ela usa essa instituição, Seleção Brasileira, para captar muito recurso. É uma instituição rica, riquíssima, cujos recursos não revertem em favor do futebol interno. Então, essa é a questão. Paralelamente, nós vamos chegar no futebol do interior. Rio, São Paulo, Minas Gerais, etc, etc, etc. Pelotas, inclusive. Temos aqui um clube de um apelo enorme, Grêmio Esportivo Brasil, né? Um outro clube, Esporte Clube Pelotas, que fez uma bela campanha no Campeonato Gaúcho, né? E está aí com contratações, etc, etc, etc. E se nós formos perguntar a esses dirigentes hoje se eles se valem do pagamento de associados para manter suas associações, com certeza eles vão dizer que não. Hoje é inexpressivo o pagamento, a contribuição do associado na receita dos clubes. Essa é a questão. Então, os clubes do interior, principalmente, diante da omissão da CBF em dar apoio ao futebol do interior, onde surgem os craques, onde se projetam os craques, onde o futebol deveria ser valorizado para encher os estádios. Diante dessa missão, os clubes têm que buscar um novo modelo de gestão. E no Brasil, nós, em tese, ainda não estamos acostumados a isso. São poucos clubes. Quem sabe a dupla Grenal, Cruzeiro, São Paulo, o Flamengo. Repare que o Flamengo agora contratou o Zico, que tem experiência internacional, para poder dar nova direção ao seu departamento de futebol. Quanto tempo o Flamengo passou com disputas políticas internas, né, sem dar o foco principal? Então, o São Paulo Futebol Clube, hoje, para vocês terem uma ideia,
a principal fonte de renda dele é a venda de jogadores para o exterior, é a formação de atletas para o exterior. Repara, Gomes, antes de chegar a responder exatamente aquilo que me falasse, mas repara que a seleção brasileira só tinha 3 jogadores que jogavam efetivamente no Brasil, o restante no exterior. Então, como o Brasil se tornou um forte exportador de pé de obra, né, a ponto de o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, ter na venda de jogadores a sua principal fonte de renda. E é isso que os clubes do interior vão ter que fazer futuramente. Mas para eles fazerem isso aí, eles têm que ter uma estrutura administrativa também voltada para o marketing esportivo, que, na minha avaliação, é o que carece, por exemplo, o Grêmio Esportivo Brasil, que é um clube de grande apelo, mas cuja área de marketing ainda não é explorada devidamente, como exploram os outros grandes clubes. O próprio Flamengo não explora dessa forma também. Eu perguntei ao presidente Márcio Braga, ao ex-presidente Márcio Braga do Flamengo, certa vez, quanto valia a marca Flamengo. E por que eu fiz essa pergunta? Porque o Manchester United, da Inglaterra, quando resolveu fazer a grande mudança, inclusive no seu estádio, a primeira providência que eles tomaram foi de contratar um especialista em marketing para fazer a valorização, quanto vale a marca Manchester, e a partir daí poder fazer os seus contratos. Pois bem, e o que me disse Márcio Braga? Não tenho a mínima ideia, não sei quanto vale essa marca. Quer dizer, o Flamengo não sabe quanto vale a marca Flamengo para poder negociar os seus contratos. Certo. Entende? Bom, se o Flamengo vive uma situação dessa, e tantos outros clubes de apelo no país, o que dizer de um Grêmio Esportivo Brasil, de um Pelotas e de outros clubes aqui do interior e de interior de outros estados também? Entende? Então, a nossa gestão do futebol ainda é precária, ela ainda é feita por abnegados, por pessoas que trabalham durante o dia, que no fim de tarde vão para o clube para poder dedicar algumas horas lá, quando deveria ser o contrário. O clube deveria estar remunerando gestores, especialistas, para tornar o produto futebol num negócio rentável, que é isso que acontece no mundo inteiro. E é o que não está acontecendo aqui em Pelotas e no restante do país. E aí entra um pouco da nossa ganância também, a nossa ganância de brasileiro. Repara, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil. Manaus vai construir um estádio, Natal vai construir um estádio, Campo Grande vai construir um estádio, Brasília vai construir um estádio que vai para receber 4 jogos, 5 no máximo. E depois que campeonato estadual, Manaus, Rio Grande do Norte, Brasília vão ter, Campo Grande, para lotar aqueles estádios. Então não estamos pensando em construir arenas, que é o que acontece na Europa, nós estamos construindo estádios. Entende? E aqui, então, é a questão da gestão. E essa gestão falta também no interior, principalmente no interior. E a CBF, como entidade maior de gerenciamento do futebol brasileiro, não se volta para os clubes do interior. Essa é a grande falha que eu vejo. Ela não dá atenção aos clubes do interior, inclusive com capacitação. Então, a falta de gestão, na minha avaliação, ainda é um dos problemas sérios para que o futebol se torne mais atrativo, para que ele seja tratado como um produto de renda, um produto altamente vendável, que é, né, que se pode ver. Chega a ser, de certa maneira, até curioso que num país como o nosso, famoso pelo futebol, não se tem essa visão ainda mais moderna, de uma gestão mais moderna, né? Exatamente. Tu falasse aí, pelo menos, que eu ouvi aqui, poucos clubes no país. Começou com São Paulo, eu acho, que virou um clube empresa primeiro, né? Exatamente. Mas depois dele, poucos ainda que agem assim, né? Exatamente. E no meio de tudo isso aí, o futebol é um negócio de um apelo tão grande. Na Europa, por exemplo, você vai no Manchester, você não vai ao campo de futebol, você vai num grande shopping. A família vai para o shopping, mas ela já vai com o espaço da sua vaga na garagem marcado, já está reservado o espaço. Então, se tornaram, hoje o futebol está no meio desse complexo. É o que nós não temos ainda no Brasil. É essa carência que ainda nos falta. Tu acha possível que a gente reverta esse quadro, pelo menos até onde eu sei, pelo menos os fundos financeiros de acesso aos clubes aumentaram a quantidade de fundos e tal.
isso ajudaria já bastante? Ou precisaria ter cabeça para gerir esse fundo? Parece que nem, se não me engano, no teu artigo tu dizias que apesar de ter mais fundos disponíveis para que os clubes possam investir, captar e investir nos seus clubes, que nem conhecimento da existência desses fundos eles teriam. É verdade? É isso mesmo? É verdade. Você pode ver, por exemplo, assim, hoje nós temos a lei de incentivo ao esporte. O governo federal coloca 300 milhões por ano, abre mão de 300 milhões da Receita Federal, do Imposto de Renda, e coloca esse dinheiro é disponível a investimentos em projetos esportivos. O São Paulo, o Grêmio, o Inter, Palmeiras, Santos, por exemplo, Atlético de Minas Gerais, Cruzeiro, foram captar esses recursos, elaboraram os projetos, foram captados. E fizeram o quê? O São Paulo construiu alojamentos para a sua escolinha. O Santos construiu alojamentos e estacionamento para o estádio da Vila Belmiro. Foram buscar esses recursos lá. Depois tem que captar, uma vez aprovado o projeto, tem que captar esses recursos. Mas muitas vezes falta esse conhecimento, falta profissionalização, mas é possível. Claro. Se entrarem na página do esporte, do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br, vocês vão encontrar lá um linkzinho para a lei de incentivo. Ali está explicado como, e ali estão também os projetos aprovados e os valores, e a destinação, para que se serve aquilo ali. Financia-se tudo no Brasil hoje. O governo se tornou o principal financiador no Brasil. Outra coisa, os clubes de futebol e o Grêmio Esportivo Brasil, entre eles, foram beneficiados também com a Time Mania. Aliás, não sei se o Brasil chegou a se beneficiar da Time Mania, porque havia algumas exigências. O que é a Time Mania? Os clubes no Brasil inteiro não recolhiam os impostos, Receita Federal, Fundo de Garantia e INSS, e se criou um rombo no cofre público, em torno de 2 bilhões de reais. O governo lançou uma loteria, como eu digo, o torcedor apostador está pagando para tapar esse furo, mas é uma forma que os clubes têm de se beneficiar, porque é um dinheiro que eles teriam que desembolsar e não estão desembolsando. Então, hoje em dia, o governo se tornou um parceiro do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo que ele coloca o dinheiro, ele não exige a contrapartida da profissionalização na gestão clubística. E a CBF, que é a entidade rica, é o primo rico desse esporte, ela muito menos aborda, porque ela olha para o seu próprio umbigo. Ok. Bom, chegamos ao final de mais um programa Amigos de Pelotas na TV. Eu queria agradecer a presença do Cruz. A conversa poderia se estender por muito tempo ainda, né, Cruz? Vai ficar para outras vindas tuas a Pelotas. É um prazer. E também deixar aqui um abraço para o Farias e a Ana, que são telespectadores fiéis nossos e amigos queridos. Um abraço para todos. Tchau.